queridos irmãos, esse culto em que nós estamos retornando com as nossas atividades presenciais, com todo o cuidado que a Igreja de Jesus sempre teve e sempre vai ter, respeitando todas as regras, normas sanitárias. Mas a gente precisa agora ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem do reino de Deus. A gente tem ouvido muitas coisas, algumas nos deixam perplexos, outras tantas nos deixam com medo, sim ou não. Mas uma coisa é certa: a voz de Deus nos traz esperança de dias melhores. E que se não for aqui nesse mundo, será na eternidade. Porque a nossa casa não é neste lugar. O nosso fim não é aqui. Aqui é apenas o começo de uma eternidade com Cristo, com Deus na glória. Poxa, meus irmãos, não tem preço, não tem nada que compre isso. E eu quero falar sobre o triunfo da paciência. Nós precisamos ter isso conosco. Isso tem que ser uma característica do homem e da mulher de Deus. Paciência. E por que eu considero isso um triunfo, meus irmãos? Porque o triunfo é uma conquista. O que é o triunfo? É algo que você conquista com esforço. Porque Cristo teve a paciência de sofrer por cada um de nós. Vamos falar do nosso Cristo. Oh glória! Não dá para ter a mensagem sem a palavra da cruz. O que Cristo sofreu por cada um de nós? Por mim e por ti, por você que me assiste nesse momento. Ele sofreu tudo aquilo que ele precisou sofrer, desde a sua prisão no Monte Getsemane, até o momento do julgamento, onde Cristo passou por todas as adversidades possíveis e imagináveis, com agressão física, com escárnio, com tudo isso. E Jesus passou por isso tendo a paciência de que o Pai estava cumprindo nele, o Filho, a promessa da salvação eterna àqueles que crescem no ato que ele fez por cada um de nós, meus irmãos. Isso é suficiente para a gente crer, ter esperança e ter paciência de que sim, vamos viver dias melhores com o nosso Jesus. A paciência é uma característica de quem não perde a calma ou suporta sem reclamar. O que Jesus fez? Suportou sem reclamar. Foi levado como ovelha ao matadouro e foi em silêncio. Quando os soldados romanos vêm prender Jesus e Pedro, num ato afoito, o que Pedro faz? Ele saca da sua espada e diz a Bíblia que Pedro se arremete contra um soldado e corta-lhe a orelha. E Jesus diz: Pedro, não faça isso, porque quem com a espada fere, com ela será ferido, não é com violência. E ali Jesus fala para Pedro: se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e o Pai enviaria uma miríade de anjos e exterminaria todos esses soldados aqui. Mas não, eu preciso ter paciência de passar por aquilo que eu preciso passar. E agora vamos começar a trazer isso para a vida prática, irmãos. Muitas das vezes a gente precisa passar por situações na nossa vida, por mais que a gente não queira. Porque quem dera a gente passasse somente por situações agradáveis, é ou não é? Situações boas, mas não é assim. Isso é um conto de fadas, isso não existe. Então na vida nós vamos passar por situações que vão não somente provar a nossa fé, mas que vão nos ensinar também a ter paciência diante da tribulação. É isso que a gente vai ler aqui no texto de hoje. E muitas das vezes, quando a pessoa está passando pela tribulação, o que ela quer?
passando por um momento difícil, ele quer sair a todo custo, sim ou não? Quando a gente está num momento de tristeza, de angústia, de perda, de decepção, o que a gente mais quer? Sair daquela situação. Mas eu vou dizer uma coisa: a gente vai sair no tempo em que Deus permitir que a gente saia. Não sou aqui um adepto de carne, de sofrer. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós, na condição humana, a gente muitas das vezes só aprende passando por situações difíceis. A gente só aprende a ter calma sendo colocado em situações que vão exigir que a gente tome uma atitude rápida, drástica, sem pensar. E muitas das vezes, quando a gente faz isso, qual que é o resultado? Sofrimento. Muitas das vezes, quando a gente está num momento ali de dificuldade e a gente não confia em Deus, a gente quer resolver, a gente dá com os pulos na água. Então, se Deus está permitindo eu passar por situações difíceis, é que Ele está não somente cuidando de mim, mas me ensinando a confiar nele. Porque a paciência traz o que? Confiança. A confiança que vai nos sustentar nos momentos difíceis. Porque ter confiança quando o mar é favorável, não existe isso. Ter confiança quando você lança a rede e a rede vem cheia de peixe é fácil. Agora ter confiança quando a rede está vindo vazia, mas sobre a palavra do Senhor Ele diz: vai e lança e confia, porque eu vou te honrar. Aí que está o difícil da coisa. E tem gente que confunde o Evangelho, acha que o Evangelho é sinônimo de facilidade, e não é. E não é. Mas por que Deus permite isso, aquilo, outro? Meus irmãos, os mistérios são de Deus. Falava isso na abertura do culto, mas agora na mensagem eu quero reforçar. Os mistérios são de Deus. A Deus cabe os mistérios. Aceite com aquilo que Deus tem te revelado. Seja uma pessoa agradecida por aquilo que Deus já tem te revelado. E pratique a sua paciência. E sabe quando que a gente mais vai aprender a ter paciência? Quando a gente passar por situações que vão requerer uma decisão rápida de nossa parte. E aí a gente vai acalmar todo aquele ruído, aquela coisa de querer resolver logo, vai orar a Deus, vai confiar em Deus e vai ver o agir do Senhor na nossa vida. Aí você vai dizer: olha, valeu a pena eu ter esperado. Quantos tomaram decisões precipitadas e estão hoje sofrendo por isso? Quantos casaram-se de forma precipitada? Quantos compraram? Quantos investiram de forma precipitada? E hoje estão colhendo fruto disso. Então, meus irmãos, a gente precisa falar sobre isso, amém? Amém. E nada melhor do que nós refletirmos no tempo em que nós temos vivido, para olhar para essa questão de ter paciência. E eu quero que a igreja entenda que o maior fruto da nossa paciência é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é a paciência exercitada a uma conquista transitória, material. Deus seja louvado pelas suas bênçãos. Deus seja louvado pelas suas conquistas. O nome do Senhor sempre seja louvado na tua vida. Mas a maior paciência que nós precisamos ter é de esperar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 2:1. Nós vamos aqui iniciar essa meditação na carta aos Hebreus, capítulo 2 e verso 1. E vamos meditar aqui o que significa
termo tão interessante chamado paciência. Verso 2, capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 4 aqui de Hebreus. Todos acharam? Em nome de Jesus. Você que acompanha esse vídeo também. Hebreus capítulo 2, verso 1 ao 4. Está lá no finalzinho da Bíblia. Diz assim no verso 1 de Hebreus 2: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e de toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos, ou seja, se rejeitarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Irmãos, olha o que diz a Bíblia: importa que nos apeguemos com mais diligência, com mais força às verdades ouvidas. Mais do que nunca precisamos exercitar aquilo que da parte de Deus temos recebido, porque muitos têm negligenciado, rejeitado a palavra da paciência, da perseverança em Cristo. E essa palavra, ela é verdadeira, ela se cumpre, ela se cumpriu e ela vai se cumprir. Mas vai se cumprir para o bem daqueles que se apegaram com firmeza à palavra de Deus. E aqueles que se apegam com firmeza, esperam, confiam, têm confiança, esperança naquilo que o Senhor tem prometido. E é o que diz essa mensagem aos Hebreus: porque essa palavra se tornou firme. E como vai escapar? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, olhai para mim, estamos falando de salvação. As palavras que temos ouvido da parte de Deus é para a salvação da nossa alma. Por isso é preciso ter paciência, esperança e confiança de que Deus está conosco. Porque quando a gente passa a olhar tudo o que está acontecendo, meus irmãos, às vezes bate um desespero, bate ou não bate, às vezes bate uma desconfiança. Mas Deus, Ele, em momento algum, Ele vai deixar que um filho teu caminhe sozinho. Ele pode estar no vale da sombra e da morte, mas não está sozinho. Está vendo? Não adianta querer fazer igual Ló, olhar para as campinas do Jordão e dizer: eu vou onde os meus olhos me atraem. Engano. A caminhada do homem e da mulher de Deus é feito muitas das vezes de batalhas as quais ela pensa que não vai suportar, tão grande que é sobre os seus ombros. Mas aí vem o paizinho e pega no colo e afaga e diz: eu sou contigo.
eu estou contigo. Tenha esperança, tenha confiança, tenha paciência, que tudo vai passar. Daqui a pouco a gente vai falar rapidamente do maior exemplo. Aí deixa eu falar uma coisa interessante. Estava ouvindo um historiador falar sobre Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais calmo e tranquilo. A Bíblia fala sobre isso, que Moisés foi o homem mais paciente. Porque é fácil, irmãos, a gente olhar para o povo de Israel reclamando no ouvido de Moisés dia e noite. Mas esses dias eu estava ouvindo também um rabino messiânico, para voltar em Moisés, que ele diz: olha, se nós estivéssemos no lugar do povo de Israel, será que a gente também não lamentaria? Será que a gente também não reclamaria a falta de água, a saudade da comida do Egito? É fácil falar, olhar a história e dizer: o povo de Israel duvidou no deserto. É fácil, você não estava lá, eu não estava lá. Então é fácil interpretar. Mas voltando a Moisés foi considerado um homem mais manso. Mas quem foi Moisés no começo do chamamento dele? Porque ele foi escolhido desde pequeno, sim ou não? Quando foi colocado naquele cesto na água, a aguinha levou lá para os egípcios, lá para as princesas do Egito, cuidado dele, ele cresceu. Mas um dos primeiros atos de Moisés no meio do povo de Israel foi matar um soldado egípcio. Isso as pessoas se esquecem. Ele olhou um soldado egípcio maltratando um hebreu e foi lá e matou. Homicídio. E aí para onde que Moisés foi? Para onde? Deserto. Saiu das iguarias do Egito e foi para onde? Para o deserto. Foi lá no deserto que ele aprendeu a ser paciente. Aí eu falei: poxa, é verdade, né? Olhar Moisés com 600 mil homens a pé, mais mulheres e crianças, dizem que mais de 2 milhões de pessoas é fácil. Mas onde ele aprendeu a ouvir tudo isso e buscar em Deus, mesmo que ele tenha duvidado e por isso não entrou, mas até Moisés chega um momento que eu não aguento mais esse povo. Mas como que Moisés aprendeu a ser paciente? No deserto. Meus irmãos, é no deserto que a gente aprende a ser paciente. É no deserto que a gente aprende a confiar em Deus. Falei: poxa, que legal. Verdade. Mas eu preciso me apegar a isso. Eu não posso negligenciar. E antes da gente ir para a próxima referência bíblica, muitos estão negligenciando a mensagem, a palavra da cruz. Como escapar o negligente? Eu preciso me apegar a isso, mesmo que eu seja conduzido ao deserto. E às vezes você vai estar sozinho no deserto, humanamente falando, mas vai passar. Confia que vai passar. Queridos, qual que é a maior paciência que nós temos em vida? A volta de Cristo. E antes da gente ler Coríntios, está iminente, está claro, os fatos não deixam dúvidas de que Jesus Cristo, nosso Salvador, está às portas. Ele está voltando. O que nós ouvíamos dizer, hoje nós somos uma geração que tem presenciado muitas das coisas que Jesus falou de uma forma mais latente, mais visível, mais palpável. A gente está vendo tudo isso acontecer ao nosso redor. Liga a TV, abre a internet, você vai ver tudo o que está acontecendo. É bíblico, aceite ou não.
58. Antes de nós irmos à passagem principal, 1 Coríntios, abre aí por favor. Vai indo ali pelos Evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, aleluia, 15:50, meus irmãos. Quem não achou, só acompanha, não tem problema não. 15:50. Diz assim, nós vamos ler do 50 ao 58. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos morte, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Olha que forte, meus irmãos. Olha que forte. Tudo o que passamos e enfrentamos não tem sido vão diante de Deus, não tem sido perdido diante de Deus, porque aquilo que é corruptível, quando aqui Paulo fala aos Coríntios do ressoar da última trombeta, isso é profecia, meus irmãos. A trombeta anuncia juízo, a trombeta anuncia o clangor de guerra, de juízo. E é isso que nós temos visto vir sobre este mundo: juízo de Deus. Pastor, só quer dizer que Deus está por trás dessa pandemia? Não, meus irmãos, isso é fruto do que o ser humano tem feito diante de Deus. Porque se Deus quiser exterminar com tudo, Ele faz. Mas Ele nos dá uma escolha. Porque o que é corruptível, o nosso corpo, será transformado em incorruptibilidade. Ou seja, meus irmãos, quando ele diz que nós nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, sabe o que ele está dizendo? Nós seremos novos, nova criatura diante de Cristo Jesus no seu reino eterno. Porque Apocalipse diz que lá não haverá dor, lá não haverá doença, lá não haverá o mal. Lá a Bíblia diz que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Tenha paciência, tenha paciência, porque a morte será tragada. Onde está a morte? Onde está a tua força, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte, meus irmãos. Ele foi ao mais profundo do abismo e tomou a chave da morte que estava em posse de Satanás pelo pecado da raça humana, e ressuscitou em glória. E junto com a sua ressurreição, Ele ressuscita também aqueles que confiam, aqueles que têm paciência
paciência aqueles que têm esperança no Senhor para a eternidade. Oh, meus irmãos, oh, meus amados, vamos ser firmes. Olha o que ele termina dizendo aqui: sede firmes. Ei, seja firme, seja inabalável. E também seja o quê? Abundante na obra do Senhor. Abunde na obra do Senhor. Seja uma árvore frutífera no jardim que o Senhor te plantou. Aleluia. E aqui para terminar, a gente agora vai ler Tiago 5, 7, 11, para terminar essa mensagem, meus irmãos, e falar sobre essa esperança, essa paciência que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Abra em Tiago, por favor, 5, do 7 ao 11, para que a gente termine essa meditação, essa palavra, para fortalecer a tua alma. Tenha fé, seja inabalável. E quem se torna inabalável? Aquele que pratica a sua paciência diante de Deus. Você acha, agora voltando rapidinho, Moisés, antes da gente ler aqui, você acha que Moisés, quando ouviu muitas coisas que aconteceram, desde que ele retornou ao Egito para encarar Faraó, você acha que ele chegou ali sem experiência? Não, ele chegou ali com uma bagagem que ele adquiriu diante de Deus. Quando o Senhor o chamou lá no Monte Sinai, se revelou a ele e disse: olha, eu sou quem sou, mas Senhor, o que eu direi a Faraó? Diga que eu sou aquele que sou. Diga que eu sou Deus, que eu mando, ai. Eu sou o Criador. Você quer mais o quê? Você quer ter paciência? Tenha experiência com Deus. Olha a chave da palavra. Atenção, a chave da mensagem. O que me traz paciência na minha vida cotidiana? A minha experiência com Deus. Glória a Deus. Porque quando eu olhar para a situação, eu vou enxergar pelos olhos de Deus. E isso vai me fazer ser uma pessoa paciente, que não é sinônimo de ser besta. Atenção! Ser paciente não é sinônimo de ser besta, ponto, não. Ser paciente é sinônimo de ser uma pessoa que acredita e confia em Deus. Se acha que a gente é besta, deixa achar. Mas a minha paciência, a minha confiança está em Deus. E olha o que diz aqui em Tiago 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Oh Deus! E olha, para um pouquinho aqui, meus irmãos. Ele parece que vai sair um pouco do foco aqui, mas a gente já vai chegar nesse verso 9. Mas antes, por favor, para um pouquinho. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. A nossa paciência é para a eternidade, é para toda a vida. Porque ele diz que eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. E olha, quando Tiago fala de chuva, você sabe que o povo de Israel, entre outras coisas, era um povo da agricultura, que vivia da agricultura. E as chuvas, eu até coloquei uma referência aqui. A chuva temporã, ela caía ou cai no outono, na época em que eles estão semeando a terra, preparando a terra. São as primeiras chuvas. E a serôdia cai na primavera, quando está próximo da colheita. E sabe o que quer dizer isso? Que seja no princípio ou no fim, é Deus que está dando
espiritual e, por que não dizer também, profético, em que nós somos a geração das últimas chuvas, pelo qual Joel profetizou que nos últimos tempos aconteceria, os vossos velhos sonhariam, os vossos jovens teriam visões, e o Espírito Santo viria sobre a igreja. Está vendo o que precede a volta de Cristo? Uma igreja avivada, transformada, forte. Por isso que a gente leu agora há pouco também em Coríntios: sede fortes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Não dê desculpa para Deus em relação àquilo que você tem que fazer. Em outras palavras, e aqui a gente está lendo, o Tiago está falando exatamente sobre as primeiras e últimas chuvas. Mas o que nós temos que fazer nesse tempo das últimas chuvas? Ser paciente e fortalecer o coração, pois a vinda do Senhor está próxima, irmãos. Fortalece o teu coração, igreja, por favor. Fortalece o teu coração. Você que me assiste está afastado da igreja, volta para Cristo, volta enquanto é tempo, fortalece o teu coração, porque estamos vivendo dias em que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus, e naquele dia não haverá desculpa, não haverá hoje. Você pode dar desculpa hoje, mas quando Jesus voltar você não vai poder dar. Porque Ele vai te mostrar livros, porque a Bíblia diz: e abriu-se o livro, e os outros livros, o livro da vida e o livro da sua vida. Ei, o livro da sua vida, há o livro da vida, dos quais o nome daqueles que foram pacientes estarão inscritos, e há o livro da nossa vida, das nossas ações, pela qual Deus vai abrir no dia do julgamento. E não é que o livro vai ser perfeito, mas vai ser daqueles que não desistiram de estar com Cristo em vida. Ah, meu Senhor. E olha, parece que de súbito, do nada, ele para e fala: irmãos, no 9, olha o que ele diz aí no 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está à porta. Olha, ele está falando de volta de Cristo, de salvação, e ele para exortar a igreja sobre a queixa. Irmãos, sabe o que ele quer dizer aqui? Sejam vocês um só corpo, uma família, não se queixem uns dos outros, porque quem vai julgar está às portas. Sabe o que eu entendo com isso daqui, meus irmãos? Que é óbvio que são as nossas obras. A Bíblia diz que as nossas obras nos justificarão ou nos condenarão diante de Deus. Mas tem também um convívio diário entre irmãos. Porque se o primeiro grande mandamento é amar a Deus, o segundo é amar o próximo. E não pode cumprir o segundo ou o primeiro quem não cumpre o segundo. Porque a Bíblia diz: como que vocês podem dizer que ama a Deus que não vê, quando você que ama a Deus que você não vê, quando você não ama o seu próximo que está na tua frente? Está vendo? Então a nossa salvação também depende do amor que a gente manifesta um pelos outros, meus irmãos. Porque aquele que ama encobre multidões de pecados. O meu amor para com o meu irmão encobre no sangue de Cristo multidões de pecados. E ele diz no 10: irmãos, tomai por modelo no sofrimento, está vendo? E na paciência os profetas. Aí ele volta para o fogo, né? Está vendo? Ele volta para a paciência. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Só um minutinho, meus irmãos. Vou tentar terminar nos próximos 5, 10 minutinhos. Olha o que Tiago está dizendo. Toma, por exemplo, o pastor até postou lá, né, de Jeremias. Foi cerrado ao meio? Jeremias.
Tomai por modelos os profetas. Tem gente que quer ser profeta, mas não sabe o que esses homens enfrentaram. Você não faz ideia. Dá para ler a Bíblia, mas muitos não fazem ideia o que esses homens enfrentaram. E Tiago está falando: toma por modelo, por exemplo, o que esses homens fizeram em prol da sua fé. Veja Ezequiel, veja Jeremias, veja Isaías, veja Daniel. Olha os profetas e seja forte, porque o que você está enfrentando não é 1% do que eles enfrentaram. Quer exemplo? Olha para os profetas, o que eles passaram. Aí você vai aprender a ter paciência diante das suas lutas e parar de reclamar. Gente, irmãos, cuidado com o espírito de reclamação, cuidado com o espírito de murmuração, de queixa, porque isso te faz se aproximar de coisas ruins, isso atrai coisas ruins para a tua vida. O lamento, a queixa. Seja grato a Deus, dê valor ao que o Senhor tem te dado. Tem gente que não valoriza o que Deus tem feito e acaba perdendo. Aí fala: eu era feliz e não sabia. Pois é. Vou terminar, igreja. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Oh glória! Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Quando a gente lê Jó 42, lá nos finalmente, Jó falando: olha, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem e me abominam no pó e na cinza. Sabe por quê? Porque Jó entendeu que ver Deus não era questão de ter conquistas, e sim de ter experiência com Ele. Porque depois ele vai ter tudo restituído, não é assim? O fato da restituição é depois que ele declara isso, cronologicamente falando. Ele entendeu que ser paciente, que ser de Deus, era conhecer a essência do Criador, e não aquilo que o Senhor pode fazer nessa vida. Eu termino essa mensagem, meus irmãos, fazendo um apelo: seja paciente, e com a sua paciência, a perseverança em Deus. Que você não venha sucumbir no meio do deserto, mas você venha continuar, porque um dia nos encontraremos na nova Jerusalém de Deus. Diga amém.